Episódio número 8. Muito bem, isso aí. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que estão deixando a sua curtida, que está compartilhando também com seus contatos. Nós estamos fazendo uma viagem no livro de Mateus, no capítulo 5, ali na parte do Sermão da Montanha. Então, se você não assistiu os episódios, você pode ir lá no começo dessa playlist e assistir. São vídeos rápidos, mas certamente edificantes para as nossas vidas. Nós estamos no capítulo 6, no versículo 9, que diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. No episódio anterior, na verdade, nos últimos dois episódios, nós falamos a respeito da oração. Começamos a falar sobre a oração, sobre o tipo de oração que nós gostamos, se é aquela oração somente em público para que os outros possam ver as nossas orações e nos julgar como pessoas que oram muito, mas temos uma vida deplorável de oração particular, em privado e em oculto com Deus. E Jesus nos fala, olha, faça o contrário, não seja igual a estes que recebem sua recompensa com reconhecimento humano. Mas ao orar, se ausente, vá para o seu quarto, feche sua porta, fique em secreto com seu Pai. Depois, Jesus vai dizer que nós não podemos, não devemos pensar que as nossas orações elas são o epicentro do que vai acontecer. Nós temos poder de determinar essas coisas. Aí Jesus fala, não é por tanto falar que vai acontecer. Jesus nos ensina que Deus já sabe o que nós vamos pedir antes mesmo que a gente venha pedir a Ele. Antes mesmo que nós possamos falar qualquer coisa. Então, para que orar se Deus já sabe o que eu vou pedir? Nós respondemos isso no episódio anterior e para não ficar repetitivo, eu quero só resumir a resposta que é: Deus sabe, mas você sabe o que você quer e o que você precisa? Jesus já nos ensinando a orar, ele fala, melhor, ele começa a sua forma didática de nos ensinar a orar, dizendo: ore reconhecimento, ore com reconhecimento que o Pai é nosso. E essa palavra Pai Nosso, essa frase Pai Nosso, refere-se que duas coisas. Primeiro, eu tenho um pai. Eu não sou órfão. Eu não sou uma pessoa aqui no sentido espiritual, no sentido de paternidade de Deus. O interessante é que Jesus ele nos incentiva a dizer que Deus é o nosso Pai. E nós devemos nos relacionar com Deus como Pai. E Pai no sentido de tanto obediência, quanto admiração, quanto total dependência. Jesus nos ensina a orar. A primeira coisa que ele fala é: trate Deus como Pai. Trate Deus como Pai. Às vezes as pessoas tratam Deus como um supermercado, para falar a verdade. Só vão até Ele quando as coisas não estão mal, quando as coisas estão mal, ou quando está precisando de algo, ou quando fez alguma coisa de errado e aí pede a Ele. Quando na verdade nós não nos relacionamos com nossos pais, com nosso Pai, por isso. Quando na verdade o nosso relacionamento com o Pai deve ser porque nós pertencemos, somos dele. Nós precisamos e temos a nossa dependência nele. Nós dependemos de Deus. Deus é o nosso Pai, nosso Redentor. Quando Jesus fala, comece dizendo Pai, ele está querendo nos mostrar que Pai, nosso Pai é presente, o nosso Pai é eterno e o nosso Pai, ele nos escuta. E logo em seguida ele diz uma palavra que muda absolutamente tudo no nosso conhecimento, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de lidar com Deus.
que ele fala Pai Nosso. Jesus nos ensina de chamar Deus de Pai, mas ele também nos ensina que Deus é o nosso Pai. Ele é o meu Pai, mas também é o Pai do meu irmão. Por isso que eu não peço nada para o meu Pai que venha entristecer o meu irmão. Como eu conheço gente que já orou pedindo a Deus para pesar a mão contra o seu próprio irmão. Isso é como um filho pedir para que o pai agrida, bata no seu próprio irmão. Você já parou para pensar que o seu irmão é filho do mesmo pai? Que você e seu irmão são filhos do mesmo Deus? Isso muda por quê? O que que isso muda? Muda que o outro agora não é mais meu concorrente, mas é meu irmão. O Pai é nosso. Então as bênçãos que eu peço para a minha vida, eu também peço para o meu irmão, porque meu irmão também faz parte da família. Ah, como nós precisamos entender que Deus é Deus de todos nós. Imagino que se as pessoas soubessem que Deus é Deus de todos, não as pessoas em geral, mas os próprios crentes, nós não teríamos tantas rixas, tantas brigas e confusões dentro das nossas igrejas. Se soubéssemos que de fato, ou acreditássemos que de fato Deus, ele é o nosso Pai, ele é o Pai coletivo, ele de fato é o Pai particular, mas ele também é o Pai coletivo. Nós pararíamos de pensar no nosso próprio umbigo. Pararíamos de olhar para o nosso próprio nariz. Ao invés de olhar, de ficar com a cabeça inclinada, com o nariz empinado, olharíamos para o lado para ver se o nosso irmão está do nosso lado. Isso muda a nossa maneira de viver. Jesus fala: trate Deus como Pai e trate o seu próximo como irmão. Isso é muito importante. Como seria belo se vivêssemos essa oração nas nossas vidas. Quero orar com você e por você. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu maravilhoso e poderoso nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela minha vida, pelo pão que está na minha mesa. Obrigado pelo meu irmão que está assistindo. Tu és nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor nos uniu como um só povo, uma só família. Tu nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Tu nos deu o direito e o privilégio de nos tornarmos teus filhos. Nós te bendizemos, ó Deus, que possamos viver de fato uma irmandade, que nós possamos de fato viver como irmãos, como de fato nós somos. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por nos apresentarmos pessoas que nós não conhecíamos, mas se tornaram nossos irmãos, porque também creram em Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor há de fazer ainda. Te louvamos e te agradecemos no nome santo do Teu filho amado Jesus, a quem nós oramos. Amém e amém.